Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa ao Pai das misericórdias e abrindo nosso coração a Ele através da oração, da meditação da palavra e do aprendizado. Como filhos e filhas, nós estamos sempre aprendendo com o Pai. O Pai sempre tem coisas novas para nós, o Pai tem sempre ensinamentos bons para nós e estarmos juntos com Ele dá uma alegria muito grande, porque a gente não só aprende, mas a gente se sente feliz cada vez mais com aquilo que Ele diz para nós. O Papa Francisco, que na sua audiência geral de quarta-feira, 13 de novembro, falando sobre o Espírito Santo e a esposa, hoje nos fala sobre Maria e o Espírito Santo. Então ele toma o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, que diz, abre aspas, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, fecha aspas. E o anjo afastou-se dela. Dizendo o seu sim, continua o Papa, quando Maria aceita e diz ao anjo sim, que se faça a vontade do Senhor e aceita ser mãe de Jesus, é como se Maria dissesse a Deus, eis-me, sou uma tábua onde escrever, que o escritor escreva o que quiser, que o Senhor de tudo faça de mim o que quiser. Naquele tempo, costumava-se escrever em tábuas de cera. Hoje diríamos que Maria se oferece como uma página branca na qual o Senhor pode escrever o que quiser. O sim de Maria ao anjo, escreveu um conhecido exegeta, representa o ápice de todo o comportamento religioso diante de Deus, pois exprime de maneira mais elevada a disponibilidade passiva unida à prontidão ativa, o vazio mais profundo acompanhado da maior plenitude. Eis, pois, como a Mãe de Deus é instrumento do Espírito Santo na sua obra de santificação. No meio da profusão interminável de palavras ditas e escritas sobre Deus, sobre a Igreja e sobre a santidade, que pouquíssimos ou ninguém consegue ler e compreender na íntegra, ela sugere-nos apenas duas palavras que todos, até os mais simples, podem pronunciar em qualquer ocasião. Eis-me e fia-te. Maria é aquela que disse sim, né? Eis-me aqui ao Senhor e com o seu exemplo e a sua intercessão nos impele a dizer também o nosso sim a Ele. Todas as vezes que nos encontramos diante de uma obediência a cumprir ou uma provação a superar. Então é desta forma que Maria se abre à graça de Deus, sabendo da vontade de Deus, porque ela perguntou ao anjo como se fará isso, se eu não conheço homem algum, e o anjo vai dizer que é a ação de Deus, o Espírito de Deus virá sobre ti, portanto aquele que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. E ela, conhecendo a vontade de Deus, o querer de Deus, disse, faça-se em mim. Ela disse o seu fiat, né, que em latim quer dizer sim, né? Sim, né? Seja feito conforme a tua palavra. Quer dizer, ela se anula, vamos dizer assim, ela se esvazia de si mesma para que Deus opere. É isso que o Papa fala aqui no livro, né? Essa tábua, né? Ela se esvazia de si para que Deus conduza a sua história dali para frente. E assim é a vida de um homem e de uma mulher de Deus, que diz sim para Ele e se deixa conduzir segundo a sua vontade, vendo nas coisas boas como nas coisas difíceis ou até ruins a vontade de Deus para aquele momento.
como um caminho a ser feito, como uma estrada a ser percorrida. Assim é a vida do cristão. Nós dizemos sim a Deus, Ele estará conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades. Deus não privou a Virgem Maria das dores, não privou ela das contrariedades, e ela enfrentou todas elas. Não teve que fugir para o Egito, não teve que se esconder com o menino, não teve que vê-lo sofrer carregando a sua cruz, e vê-lo também crucificado, e vê-lo morrer, e tê-lo em seus braços. Deus não privou ela dessas coisas. Ela vivenciou todas essas coisas como vontade de Deus, como o querer de Deus para a sua vida, para a sua história. E com este sim dela, com esta entrega dela, ela nos ensina também a nos entregarmos a Deus. Nós que somos pecadores, que somos falhos, que somos limitados, quanto nós precisamos da graça de Deus, quanto nós precisamos dizer o nosso sim de todo o coração. Porque muitos dizem sim a Deus, mas faz a sua vontade, não faz aquilo que Ele pede para fazer. Então vamos aproveitar esse tempo, essa reflexão que o Papa nos traz, para nós também darmos a nossa resposta sincera a Deus. Um dia, no meu batismo, os meus padrinhos professaram a fé por mim, e hoje sou eu quem professa a minha fé. Então viver a minha fé, viver a minha entrega a Deus, se você é um consagrado, se você é um sacerdote, se você é uma mãe de família, uma filha, não importa a condição que você esteja, seja de Deus e diga sim para Ele. Diga sim com todo o coração, dizendo: Senhor, com este sim eu estou deixando a minha vida em Tuas mãos. Escreve, o Senhor, a Tua graça em minha vida. Sou a tábua viva onde o Senhor vai escrever as Tuas graças e Teus dons. E Deus vai fazendo. Quando nós damos permissão, quando nós damos acesso, quando nós nos esvaziamos de nós e deixamos Deus conduzir, nós vamos sendo, como se diz, essa carta escrita, Ele vai ter os sinais, as marcas e todas elas. E nenhuma delas vai ser sem sentido, porque todas têm sentido, porque é Deus quem está escrevendo. Nesta tábua de argila que somos nós, que somos frágeis. A tábua de argila tinha que riscar a argila mesmo, riscar ela e fazer a letra. Assim Deus muitas vezes escreve em nós a história, a nossa história, às vezes com um pouco, riscando a gente. Mas esses riscos são marcas que serão gloriosas para todos nós. Então não tenha medo, não tenha medo de nada, porque você está nas mãos dEle, nas mãos de Deus, como Maria. Ela se abandonou completamente na mão de Deus. E escutando, meditando em seu coração e buscando em tudo fazer a vontade de Deus. Que nós também aprendamos com ela a pedirmos, a dispormos o nosso coração a essa vivência, a esta graça. Vamos rezar então a Virgem Maria e pedir a ela que, como mãe, nos ajude a sermos fiéis a tudo aquilo que Deus nos propõe, a obedecermos o Evangelho, a vivermos os mandamentos, a buscarmos as virtudes e a nos empenharmos, sobretudo, numa vida de oração. Rezemos. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietà, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos, sobretudo, agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. Obrigado por você permanecer conosco neste momento, vivenciando esta reflexão e rezando também ao Pai das Misericórdias. E hoje nós rezamos a Virgem Maria, Nossa Senhora Piedade, a Pietà. E eu peço agora à Virgem Maria que desça
que estenda a sua mão sobre você, sobre sua casa, sua família, e peça a Deus que derrame copiosas bênçãos sobre vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.